Fala galera, seja bem-vindo ao Pode Já Sem Preconceito e Nem Privilégio de Idade. Você já entendeu que a nossa pegada aqui é a integração geracional. E por quê? Para ter uma melhor gestão empresarial e para todo mundo ter uma melhor qualidade de vida. Esse é o nosso terceiro episódio e nós estamos tendo o prazer, eu e o Renatão, de recebermos hoje nada mais, nada menos do que Fran Winandi. Uau! Espetáculo, Fran, seja bem-vinda. Muito obrigada. Eu vou economizar no seu currículo para a gente não ficar o podcast todo falando só do currículo da Fran. Né? Eu vou dizer que a Fran é especialista, pesquisadora, mestre e escreveu um livro sobre um assunto muito, muito importante que ela gosta de chamar de um novo nome, de um velho preconceito, o etarismo. Não é isso, Fran? Exatamente. Então, ótimo, muito bom ter você aqui. Fran, olha, no episódio número 1 nós recebemos um cara que é o mestre da gestão. Né? E ele disse o seguinte, ele reconhece que existe essa separação de gerações nas empresas e a dica que ele deu é a seguinte, o que separou as gerações foi a tecnologia. Então, o que a geração de prata tem que fazer? Tem que se atualizar para voltar para o jogo. Esse foi o recado que o Salib deixou para nós. No segundo, nós recebemos um especialista de inserção e diversidade. Né? E ele disse que o problema da separação da geração é uma questão educacional, que a educação de quem hoje tem 50 a mais ficou parada no tempo. Então, os 50 a mais tem que voltar a estudar para ele conseguir acompanhar essa geração mais nova e se integrar. E aí vem você e escancara na nossa cara, né, para ser bem enfático, que existe um preconceito que você chama de terrível, né, um preconceito terrível de idade chamado etarismo. Que bicho que é esse, Fran? Fala dele para nós. O que é etarismo? O etarismo é o preconceito de idade, né? Então, ele pode ser chamado de ageísmo, idadismo, velhofobia, quando é direcionado a pessoas idosas, né? Mas, na minha opinião, e eu adoro uma polêmica, isso que vocês trouxeram como problemas dentro das organizações, certo, para mim são estereótipos negativos relacionados à idade que fomentam o etarismo. Então, quando eu falo em tecnologia, eu não posso dizer que todas as pessoas acima de 50 anos têm problemas com tecnologia. O que eu posso dizer é que existe esse mindset que as pessoas mais velhas têm problemas com tecnologia. Por quê? Vamos pensar. Lá atrás, né, a gente viu surgir várias coisas relacionadas à tecnologia, né? Eu fiz uns cursos, tipo DBase 3 Plus, né? Na minha área tinha um computador. Quando chegou um computador na área de recursos humanos, era um computador só para departamento pessoal, só para essas coisas. Né? Eu estava numa área de seleção de pessoal. E quando a gente falava, puxa, já pensou quando a gente tiver um computador onde a gente possa colocar os currículos das pessoas? Todo mundo olhava e falava, imagina, nunca que isso vai acontecer. Então, assim, nós que temos mais de 50 anos, fomos acompanhando tudo isso, né? Fomos participando dessas mudanças. Então, por que a gente tem dificuldade com tecnologia? A gente não tem. A gente não nasceu num período onde isso era uma coisa comum, né? Eu não nasci com o iPad na mão. Só que, assim, eu fui me atualizando, eu fui aprendendo a mexer com Excel, com PowerPoint, com tudo que eu precisava para poder desempenhar meu trabalho, e eu não tenho problema com isso. Então, por que a gente insiste em dizer que pessoas mais velhas têm problema com tecnologia? Não tem. Algumas pessoas não querem. Tudo bem? Ponto. Né? Agora, quem Mas quer... isso depende da idade até, né? Não tem a ver com a idade, exatamente. Eu acho que se você quer, se você está dentro do mercado de trabalho, se você está trabalhando, você está se atualizando, você está participando, isso não é um problema. Então, eu acho que esse está fora. Qual foi o segundo? O segundo... o segundo foi a questão de que a galera dos 50 a mais... Não se atualiza. Não se atualizou em termos educacionais e
Esse é um fenômeno mundial, segundo o Fábio Nogueira, né? A Europa está se preparando para trazer de volta os 50 a mais para a carteira, para ele voltar a estudar, se atualizar educacionalmente, para ele poder ser reinserido, né? E no Brasil isso é muito mais grave ainda, né? Isso é verdade, né? Educação continuada, né? A Europa investe nisso. E segundo dados aqui, não é nem mais uma questão de se isso é bom ou não, é uma questão de grana. A ideia é educação continuada. Qualquer pessoa, independente da idade, tem direito a um lugar de estudo para voltar a estudar em qualquer lugar do país onde ela esteja. Isso faz muito sentido. Porque foi isso que afastou uma geração da outra, a falta de... Vamos lá. É que assim, quando você fala em Brasil, né, e eu acho que o Fábio pontuou bem isso, você fala em pessoas que envelhecem de formas diferentes por questões sociofinanceiras, diferentes. Não sei se essa é a palavra, mas é isso. Né? Então, eu sempre falo que você tem lá o idoso com personal trainer e você tem o idoso que não consegue fechar as contas no final do mês. Então, é totalmente diferente. Você tem vários Brasis, vários idosos, tá bom? Exato. Então, esse é um ponto. Certo. Agora, eu vou falar da minha bolha, da nossa bolha. Né? Dentro da nossa bolha, né? Ok, Brasil, educação continuada não é uma coisa barata, né? Nunca foi. Nunca faz Talvez, desse tamanho. Exato. Só que a pandemia barateou. Vamos lá. A gente começou a ter um monte de coisa online, barata ou gratuita, inclusive de fora, né? Então, quem quis se atualizou, porque eu trabalho também com transição de carreira. E assim, muita gente que veio fazer esse processo comigo de reinvenção, querendo mudar carreira, mudar trajetória, tinha feito várias coisas. Coursera, por exemplo, que tem vários cursos gratuitos de universidades de fora. Tinha feito vários cursos durante a pandemia, gratuitos e cursos excelentes. Você só paga se você quer o certificado. Agora, se você não quer o certificado, você consegue fazer cursos fantásticos. Gratuitos. Harvard. A questão é você pesquisar. Né? Então, é sempre aquela história. Você quer ou não quer? Né? Onde que você quer chegar? Então, quanto você quer, né? O que você está disposto a investir? Como que você se organiza para isso? Né? Qual é o planejamento que você faz para você? Como que você olha lá na frente? Como que você se vê? Você espera viver até os 90, até os 100? Você espera que alguém te carregue ou você vai com as suas pernas? Você vai com as suas pernas? Então, peraí, você tem que se planejar. Né? Por que quando você está dentro de uma organização, você faz um planejamento das coisas que vão acontecer no teu trabalho, por exemplo? Você tem que fazer isso para a tua vida também. Certo. Então, eu quero chegar até os 90, até os 100, ok, então eu vou olhar todas as coisas que são importantes dentro da minha vida e eu vou me organizar, eu vou me planejar. E aí, tá bom, eu preciso, sei lá, aprender mais algumas coisas de tecnologia, ou eu preciso me atualizar mais, ou, puxa vida, eu tenho que ter o inglês, né? Eu tenho que ter... Então, assim, eu tenho que ver o que é importante para mim, e aí eu vou dedicar X tempo do meu dia. Por exemplo, para escrever o livro. Como que você conseguiu disponibilizar tempo para fazer isso? Gente, eu tenho filhos, eu tenho minha casa, eu tenho minha empresa, eu tenho 500 mil coisas. Mas eu arrumei tempo para escrever meu livro. Como que eu fiz? Eu me obriguei 1 hora por dia durante o tempo que fosse necessário, não olhar para a rede social, não olhar para nada e focar no meu livro. Você sabe que isso já é parte de uma pergunta que eu quero te fazer agora. Olha. Porque é o seguinte, gente, além da alegria, além do prazer de ter a Fran aqui com a gente, ela está aqui num dia que é muito especial para ela e eu compartilho disso, eu sei disso. Por que é um dia muito especial para ela? Tem um filho dela que está fazendo 1 ano de idade. Hoje é o aniversário de 1 ano do lançamento do livro Etarismo. Parabéns. Obrigada. Parabéns pela obra, pelo livro que está aqui com a gente. Pela coragem, né? 1 ano de lançamento. E eu queria começar perguntando isso para você. Como é que foi a loucura de fazer esse livro? Foi uma demanda, assim, alguém pediu, Fran, você não quer fazer um livro? Tal? Porque eu escrevi um livro... que foi assim, foi por demanda. Sob encomenda, exato. Foi assim, não. Você que resolveu fazer, porque quando a gente resolve escrever um livro, eu não sei você, eu tive uns 400 picos de, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Assim, sabe, de franco desespero. Como é que foi, Fran, você trazer para nós e entregar um filho de 1 ano de idade? Então,
eu tenho muito orgulho porque ele já está na segunda edição. Né? Segunda edição. Em um ano. Então, assim, em um ano. ele tá indo super bem, graças a Deus. Que bom. E assim, o que acontece? Eu sempre adorei escrever. A questão do etarismo me acompanhou durante a minha vida, durante a minha trajetória. Eu não sabia que chamava assim, né? Descobri que chamava assim muito para frente. E aí, quando eu comecei a escrever artigos acadêmicos, participar de eventos acadêmicos e tal, eu percebi que assim, era uma coisa restrita à academia e a algumas pessoas de fora da academia, mas assim, ninguém sabia muito bem o que era e coisa e tal. E os textos, vamos dizer, os textos acadêmicos, eles são... não é qualquer um que gosta de ler isso, né? São coisas um pouco mais áridas, difícil né? de digerir, né? A gente aprende a gostar quando a gente faz um mestrado, tá? A gente aprende a gostar. Sim. Hoje eu amo ler artigo acadêmico, mas não é todo mundo verdade. que gosta. E aí, sempre que eu comentava que eu estava me especializando nisso para pessoas, vamos dizer, da minha rede, pessoas do meu dia a dia, nossa, mas o que é isso? E eu via que assim, não era um tema que as pessoas... Era assim, muitas viviam isso no dia a dia, mas não sabiam exatamente que isso poderia ser uma questão. E aí... eu comecei a pensar, puxa vida, seria muito legal se tivesse alguma literatura, alguma coisa que destrinchasse um pouco mais senso comum, né? Que falasse, que explicasse o que que mostrasse um pouco, né, como que isso se forma, por que isso acontece, tal, porque ajudaria, inclusive, a diminuir esse preconceito. Porque se o preconceito existir e você comprova que ele existe, não adianta se preparar. Não adianta ir lá fazer o curso de Harvard, não adianta ter aquela força de vontade se você for bloqueado por um preconceito. Se a questão for uma questão de posicionamento. Né? Se você acha que você não vai conseguir porque você está velho demais. Mas você criou uma determinação, né? Você se determinou já. E aí... Sim, mas o etarismo muitas vezes começa aqui dentro. De dentro para fora e também de fora para dentro. Né? Das pessoas que estão no ambiente organizacional, né? Que eu, como consultor, recentemente fiz consultoria para uma startup e era o old school, o tiozão, era o bullshiteiro. Eu falei, não, bullshiteiro, cara, que coisa feia, né? Não, aqui você fala umas bullshits aí e tal. Eu falei, mas o que é isso? Não, é que você não vai direto ao assunto, você quer explicar as coisas. Eu falei, tá, tudo bem, né? Então, eu senti na pele isso, né? Então, existe este preconceito que muitas vezes é velado por, não, é brincadeira. Ô, tio, você não vai ficar bravo, né, tio? Pô, você é mó tiozão da hora. Mas espera, né? Existe um preconceito. E aí, por isso que eu falei de coragem de escrever um livro num país onde a maioria dos preconceitos são velados. A gente aqui no Brasil fala que a gente aceita tudo e qualquer coisa. E a gente não aceita, não. Né? A gente faz os nossos clubinhos, etc. e tal. E você está falando aqui de um preconceito. E isso é muito, muito importante. E a gente quer saber muito como é que isso funciona, como você disse, aonde ele acontece, para ajudar as pessoas a se conscientizarem disso e pararem com isso, porque isso não faz o menor sentido. Né? Essa é a ideia. Eu acho que, assim, quando eu comecei a lidar com o tema e que eu comecei a perceber que as pessoas não entendiam muito, ou, enfim, não conheciam, eu senti uma necessidade de ampliar essa discussão. Eu senti muito essa necessidade, porque eu falei, se a gente quer acabar com isso, é uma coisa até para benefício próprio, para mim, né? Eu também estou envelhecendo, eu também não quero, lá na frente, encontrar esse terreno preconceituoso para mim. Então, eu tenho que expandir essa discussão. E como que eu vou fazer? Um livro é um caminho. Outro caminho são as redes sociais, né? Eu sou muito ativa nas redes sociais. O tempo inteiro eu estou colocando coisa para fazer as pessoas refletirem, chamando as pessoas para participarem, darem sua opinião, sabe? Então, porque eu acho importante, se elas compartilham com a rede delas, né? É um jeito de expandindo isso. E aí, se você consegue fazer uma pessoa refletir e talvez até mudar de ideia, você já está fazendo alguma coisa para melhorar isso, entendeu? Exatamente. Então, é um pouco por aí. E aí, naquela pegada, Renatão, de Globo Repórter, você lembra do Globo Repórter? De onde vem? O que vivem, o que fazem, de onde vem, né? Tem aquela história o seguinte, Fran,
A gente vê, a Forbes recentemente lançou as 100 mulheres mais poderosas do mundo. 80 tem mais de 50 anos. Sim. Se você pegar as 10 marcas mais importantes do mundo, só uma marca tem um cara que tem menos de 50, que é a Meta, que é do Zuckerberg, porque a empresa é dele, mas o resto são todos acima de 50 anos. Uhum. Aonde que o etarismo vive? Do que ele se alimenta? Né? Como ele é praticado? Né? Oh, o Sérgio Chapelain não morreu, né? Então, olha, o que acontece? A gente já dentro de casa... Outro dia eu estava fazendo exatamente uma gravação de um podcast com uma pessoa e os filhos dela estavam sentadinhos assistindo. Certo. Pequenos, crianças, um menino e uma menina. Aí a gente foi por vários assuntos relacionados ao etarismo e tal. Quando terminou, eu falei, e aí, foi muito chato para vocês? Né? Porque acho que era 9, 10 anos, né? E aí a menina olhou para mim e falou assim, nossa, eu fiquei muito impactada, porque eu pensei na minha avó, que nos almoços de domingo, ela tá lá, tá todo mundo em volta, só que ninguém tá dando bola para ela, ninguém tá prestando atenção. A gente está lá, como a gente acontece, né? a gente está conversando, olha como começa dentro de casa. A gente não percebe que isso acontece. Por quê? Porque aquela pessoa idosa é uma pessoa muitas vezes chata, ou que volta com aquele assunto pela 15ª vez que a gente não aguenta mais ouvir, ou ela está surda, ou ela está, sei lá, ou ela não é uma pessoa talvez tão interessante, ou eu estou, sei lá, revendo alguém da família, pessoas da família que eu não vejo faz tempo. De qualquer maneira, assim, aquela pessoa está ali, mas ela não está. Ela está invisibilizada, né? Então, eu acho, pessoalmente, que o etarismo começa dentro de casa. A minha história pessoal, né? Que hoje até eu coloquei, ontem eu coloquei no meu Instagram. Então, assim, eu era pequena, morava numa cidadezinha pequena do interior e... Que cidade, Fran? Poá. Poá. E aí eu fui para a escola, uma escola pequena, minha família é estrangeira, todo mundo com cabelo loiro, olho claro. E aí cheguei na escola, começaram a me chamar de velha. Velha, né? As crianças da escola, velha. Eu vi seu post. E aí da Sears. começaram a dizer que eu tinha cabelo branco. E assim, vários dias isso se repetiu. E aí um dia eu me tranquei no quarto e cortei o cabelo. E foi aí que minha mãe descobriu que eu estava sofrendo o que a gente chama hoje de bullying, né? Mas é para dizer que essas coisas começam o quê? Na escola, começam em casa, começa de pequeno, entendeu? E aí a gente vai para a empresa, por exemplo, eu fiz várias palestras de sensibilização em empresas de publicidade e propaganda, né? Agências de publicidade, onde você tem talvez uma pessoa com mais de 40 anos. O resto são todas pessoas muito jovens, né? E aí, normalmente quem me contratou é quem tem mais de 40, né? Porque assim, tá preocupado, porque está sentindo preconceito, e está sentindo preconceito com relação aos clientes. Não está conseguindo atingir aquele cliente, que é esse que sai na Forbes, sei lá, esse que tem a empresa, esse que está indo bem. Esses nós, né? Esses nós que contratam essas agências, que não conseguem... A pessoa te faz uma campanha e você fala, não é isso que eu quero, não é. Não me representa. Nada, não me representa. Por quê? Porque eu não tenho ninguém lá dentro que me representa ou que consiga ter essa empatia de pensar naquilo que eu preciso. Né? Então, é um negócio muito complicado, porque o etarismo... E aí eu estou falando só relacionado a pessoas mais velhas, mas vamos usar o outro lado também relacionado a pessoas mais novas. Né? Quando eu estou dentro de uma organização, por exemplo, eu, de novo, usando meu exemplo, que sempre é mais fácil quando você tem lugar de fala, né? Eu fui promovida para uma posição de liderança, eu era muito jovem comparada com os meus pares. As pessoas me olhavam torto, mas o que é essa... Né? Ela nem acabou a faculdade... Ela é muito nova, ela já está gerenciando 6 pessoas. Como assim? Sabe? Não tem condição. Então, assim, você não tem credibilidade, você precisa ficar provando o tempo inteiro que você tem condição de fazer aquele trabalho. Então, assim, o preconceito de idade, ele atinge você em qualquer idade. As mulheres, muito mais. Né? Quando você tem intersecções, não é nem só as mulheres, tá? Qualquer intersecção que você tenha, né?
estão as mulheres, ou se você é LGBTQIA+, né? Ou se você é uma pessoa com deficiência. Isso te atinge mais forte quando você tem intersecções. E aí é muito complicado você trabalhar isso dentro da organização, porque a organização, o que ela faz? Ela pega os pilares da diversidade, você tem vários pilares, e ela vai trabalhando um por um, né? Então, eu estou trabalhando gênero, ou eu estou trabalhando, sei lá, questões pessoas étnicas com deficiência, ou né, eu estou trabalhando isso. Etnias. Na verdade, a gente tem que, obviamente, trabalhar o todo, né? E a idade é o que abraça todo mundo, né? Porque idade você tem em qualquer momento da tua vida. Você pode ser jovem, velho, né? A questão etária abraça todas. Só que a empresa faz isso porque é mais fácil, e aí eu vou pôr uma lente. Puxa, eu não tenho mulheres, X% de mulheres em cargos de liderança, né? Eu não tenho... Assim, ela começa a olhar. Só que em algum momento você tem que juntar. Fran? O desafio para... Você estava falando dos 5 pilares. É diferente? Não são só 5, são vários. São vários, mas tem 5 principais. São mais comentados, né? É diferente lidar com preconceito LGBTI que mais, ou com a idade, ou por isso que as empresas têm pessoas separadas tratando disso ou não? Ou o preconceito é uma essência que dá para tratar de uma vez só, conscientizar e acabou? Eu acho que assim, facilita quando você picoteia, né? Facilita, porque aí você põe a tua lente ali, que você poderia pôr a etária junto. Ah, tá. Eu acho. Né? Você não enxerga isso, não existe. Não, normalmente não. Normalmente você vai naquele pilar, né? Mas eu acho que você poderia já aproveitar e pôr a etária junto. Você já faria esse trabalho, entendeu? É lógico que não é fácil. Eu tenho que aumentar, sei lá, o percentual de líderes mulheres, ou de mulheres no conselho, por exemplo. Né? Então, eu ainda vou ter que prestar atenção na idade? Eu tenho que prestar atenção no gênero, no currículo e na idade. Né? Começa a ter tanta coisa para eu prestar atenção, né? O quanto que isso realmente vai fazer diferença no meu resultado. Fran, deixa eu emendar uma pergunta aqui, porque assim, a gente veio com o tempo, quando eu comecei a trabalhar, não se tinha tanto questões de preconceito, não se falava, né? Não existia. Né? Existia, porque, por exemplo, o que você sofreu quando era criança, eu percebo que eu tinha em mim. Só que mais aí, quando eu tinha 15 anos, eu tive meu primeiro trabalho como office boy. Talvez as pessoas tenham que procurar no Google para saber o que é. Mas eu fui office boy. Contínuo, office boy. E aí, naquela época, eu gostava muito de moto. E eu queria comprar uma moto. Então, eu peguei meu salário e vi quanto eu ganhava e vi o preço da moto. E eu falava para meus amigos, porra, não vai dar. Porque se eu ficar 5 meses sem fazer nada com meu salário, eu só consigo comprar essa moto quando eu tiver 30 anos. O que eu vou querer com uma moto com 30 anos? Vou estar velho, primeiro vento vai dar reumatismo. O que um velho vai querer? Você já tinha esse preconceito, olha só. Né? Existe, né? Então a gente não falava, mas ele sempre existiu, sempre esteve com a gente. Quando eu vi o seu post, quando eu vi essa história sua, que eu estava lendo agora um pouco de você, menina, passou etarismo com 7 anos. Cabelo branco era velho, mas criança é cruel, né? Cruel. Assim, ou pelo menos era. Não, eu acho que ainda é. Aí eu te pergunto assim, preconceito, tem tipos de preconceito? Porque assim, existe um preconceito que eu lanço, mas existe um preconceito que você aceita. Eu não consigo me defender do preconceito? Sim. O preconceito pior não é esse que eu aceito. São 2 tipos de preconceito. O preconceito é uma coisa só. Independente do que seja. Entendi. Então, eu acho que assim, primeiro, a criança normalmente ela reproduz aquilo que ela vê dentro de casa, concorda? Sim. Já começa assim, né? Então, se você tem, sei lá, uma família machista, pais machistas, né? Você reproduz, você vai achar que aquilo é o normal. Já começa daí. Agora, eu acho que para você, como você vai lidar com o preconceito, tem a ver com a sua autoestima. Esse é um ponto. Como que está a sua autoestima? Agora, se você se sente excluído numa determinada situação e você ainda não está com essa coisa bem resolvida na sua cabeça, porque talvez, sei lá, ninguém nunca conversou isso com você, ninguém nunca pensou em dizer para você, olha, você é diferente, mas isso é normal, porque isso, aquilo outro, né? Então, vamos lá, no meu caso, né, olha, a gente é diferente porque assim, naquela época, naquele lugar, né,
acho que não tinha nenhuma uma pessoa loira ali, entendeu? Então, assim, do mesmo jeito que acontece muito o contrário, né? Uma pessoa negra, do mesmo jeito que acontece, e eu acho que com muito mais frequência, né? Se a gente for olhar. Mas, assim, se ninguém explicar, se ninguém falar, olha, isso não é uma fraqueza, isso é uma fortaleza, né? E se alguém trabalhar isso em você... Você reverte. Você reverte, né? Agora... Não vou dizer que foi um negócio que foi um drama. Não foi, né? Porque eu sempre tive uma autoestima boa, né? Na foto que você vê lá, eu tô assim, eu não era também, você tá lá toda empoderada na loja. Empoderada por outras razões. Mas assim, ainda assim, aquilo me pegou, porque era uma coisa para a qual eu não estava preparada de criança, né? Então, eu acho que, do mesmo jeito aquilo, como várias outras coisas, porque... não são coisas que a gente conversa dentro de casa, não são coisas que a gente discute, né? É óbvio, uma criança é uma criança, você também não vai ficar, né, psicologizando tudo, né? Eu acho que... Porque em algum momento, assim, eu percebo, deixa eu me dar com esse microfone, em algum momento eu percebo aí que existe um lado que trabalha muito isso e consegue fazer com que isso se torne lei. Então, por exemplo, homofobia é uma lei, né? E eu concordo com tudo isso. Existe um lado dessa proteção, mas parece que não existe um lado de olhar para essa pessoa e falar isso. Que, assim, a pessoa pode se defender, seja qual for o preconceito que ela está. Ela tem que entender que ela não é vítima, porque eu acho que ele é menos, ele não é obrigado a se sentir menos. Uhum. Porque ele não é obrigado. Assim, ninguém é... A gente batalha muito a lei PCD, a gente batalha e faz e conversa e conscientiza, mas as pessoas PCDs precisam também saber se posicionar, precisam se fortalecer, e muitos são assim. Eu trabalhei com um professor cego, nasceu cego, né? E é um show, ele dá um show em sala de aula, assim, ele é impressionante. Então ele nunca se deixaria abater por um preconceito desse. Tem esses dois lados que às vezes me traz uma certa dúvida. Como que é isso? A gente não fala muito de um lado e esquece do outro? Eu acho que tem um trabalho nas redes sociais que está sendo feito muito legal com relação a isso, né? De conscientização, né? De mostrar para as pessoas, é o exemplo, né? Porque às vezes dentro de casa, então vamos falar de uma pessoa com deficiência, né? Enquanto isso era lidado como simplesmente uma cota e ninguém falava sobre esse assunto, né? Então era assim, as empresas muitas vezes contratavam pessoas com deficiência para suprir a cota, encostava ali, pronto, eu tenho o número, né? E aí as pessoas não eram tratadas como pessoas. Não se desenvolviam. Não tinha investimento, não tinha nada, né? E isso já foi vamos dizer, uma primeira evolução, porque até então não havia emprego, né? Não havia oportunidades. Então, assim, já uma primeira evolução, ainda que obrigadas, as empresas contratavam, tá bom? Só que contratavam, encostavam, né? Aí, depois... começou a ter essa conscientização, esse trabalho e tal, e aí também começou a se perceber que, puxa vida, né? São pessoas que fazem a diferença, que estão aqui trazendo resultados e coisa e tal. Então, assim, isso começou a mudar, né? Agora, tinha vamos dizer, um percentual dessas pessoas que se deixavam abater, porque não estavam com a autoestima legal e estavam encostadas ali, e aí você acaba reproduzindo, vamos dizer, a profecia, né? Que acaba se cumprindo. Porque assim... Eu sou realmente isso. Puxa vida, porque eu não consigo... Eu mereço ouvir isso. Eu não consigo cumprir, eu não consigo fazer, eu não consigo mostrar que eu sou melhor que isso. Então, é muito complicado. Aí entra a síndrome do impostor, né? Porque eu já fui bom e agora não sou mais. Né? Ou eu achava que eu era e eu estou vendo que eu não sou, né? As pessoas não acreditam em mim. Então, assim, isso acontece com todo mundo que tenha qualquer diferença. Com as mulheres acontece o tempo inteiro. Né? Mulheres acima de 50 anos, aí a síndrome da impostora entra com tudo, né? Puxa vida, eu já tenho uma trajetória, já tenho um repertório. As mulheres, assim, Afeta.
Eu já tenho repertório, já tenho trajetória, e aí por que eu acho que eu não sou boa? Né? Então, por exemplo, Fran, vou subir num palco, me dá um frio na barriga, vão falar comigo sobre etarismo, será que eu vou conseguir responder? Caramba, estudei tanto esse negócio, escrevi um livro. Agora, o que acontece também? Hoje você tem internet, você sempre vai ter alguém que sabe mais do que você, sempre. Que ótimo. Que bom. É isso. E você não vai saber responder tudo. Muito bom, ok. Se você me faz uma pergunta que eu não sei responder, eu vou te falar, vou pesquisar. Não sei responder. As pessoas também querem achar que tem que saber tudo. Isso você é libertador, né? É muito libertador. Você fala, eu não preciso saber tudo e tudo bem. Sai um tudo peso bem. das costas, né? Com exato. certeza. Ainda na linha da ignorância, da minha superior ignorância em relação aos casos, O inanitismo. o inanitismo, eu me permito o inanitismo, que isso é piadinha nossa de 30 anos. 30 anos. Existe aqueles 5 pilares, trazendo um pouco para dentro das corporações, que são os mais falados. Né? Então, o preconceito da mulher, né? Da mulher no trabalho, o preconceito de questões de etnia, pessoas com deficiência, preconceito de orientações, né? O GLBTQIA+, e etarismo. Isso se soma. Vou desenhar assim. Uma mulher negra com mais de 50 anos, cadeirante. Sim, ela soma esses preconceitos? Eu acho que nem é somar, multiplica. É assim, complica Exponencial. Progressão absurdamente. geométrica. Complica Progressão absurdamente. aritmética. Porque assim, quem mais... Quando você começa a olhar os estudos, né? A mulher... vamos lá. A mulher branca sofre mais do que o homem branco. A mulher branca LGBTQIA+, sofre mais do que a mulher branca hétero. A mulher branca 50+, sofre mais do que a mulher branca LGBT. 50 menos, 50 vamos falar menos, assim, né? A mulher branca sofre bem menos que a mulher negra. E aí você vai juntando. Se você juntar todos esses pilares que você falou, não tem emprego, não tem. E como que essa pessoa não sente tem. a questão de autoestima dela? Como é que ela não vai se abalar? Não tem como, né? Fica no pé. Não tem. Como. Só que o problema é que assim também já está tão, vamos dizer, já está com a casca tão dura, Calejada, sabe? Já está tão calejada que também já encontrou outros meios, porque você tem que sobreviver, né? Já encontrou outros caminhos. Mas é muito difícil. Então, é por isso que eu digo, se as empresas trabalhassem o pilar etário com cada um desses, Sim. você teria ganhos, um ganho absurdo. E assim, uma velocidade muito grande para alcançar esses resultados de inovação, produtividade, todos aqueles benefícios da diversidade. Fran, eu tenho a impressão que um preconceito é mais ou menos como uma fruta, né? Ele brota, aí cresce, é verde, depois ele se torna maduro e aí você descasca ele e trata dele, né? O etarismo está naquela fase da frescura ainda. Por exemplo, eu sou psicanalista também. E até pouco tempo atrás, um transtorno como depressão era tratado como frescura. Não, para com isso, você está com frescura, né? Principalmente pós-parto, né? Não deixa disso, vai lavar fralda, né? Aquela história toda. Aí, o etarismo está na fase de achar que é frescura. Não, esses caras estão reclamando, esses caras aí, para com isso. A gente sempre fica com medo de generalizar, né? Porque é aquela história se você falar em Brasil, depende, né? Aqui em São Paulo, né? Por exemplo, eu tenho feito muitos trabalhos, graças a Deus, né? Certo. Em empresas ou multinacionais que já têm isso lá fora, já num estágio mais avançado, que estão querendo fazer o trabalho aqui, né? Ou em empresas que não têm, mas que despertaram para isso, muitas vezes porque as próprias pessoas começaram a prestar atenção nisso e se viram nesse caminho e falaram, caramba, e eu daqui a 10, 20 anos? Onde que eu vou estar? Porque é isso. Essa sempre foi a minha pergunta para os RHs, né? Tipo, ok, você está confortável aí, mas onde você vai estar daqui a 20 anos? Você está vendo esse monte de gente desempregada, você vai estar lá também, né? Você está aqui, você pode fazer alguma coisa hoje. RH, gestor, seja quem for.
Amanhã você está ali pedindo emprego, né? Reclamando, dizendo que puxa o mercado, isso, aquilo, outro. Então, é isso. Então, as empresas estão preocupadas, você percebe isso? Então, as empresas... Tem uma parcela de empresas, né? Vamos dizer, em São Paulo, com certeza, em algumas capitais, sim. Quando você começa a ir para outros lugares, eu acho que muito menos, ou nunca ouviram falar, né? Aí eu acho que... Nem brotou a fruta ainda, né? Nem brotou a fruta ainda. Não, outros nem sabem do que se trata. Eu não sei se vocês vão se recordar, teve uma época que saiu na imprensa que o presidente do Itaú tinha lá nos seus escritos que o Itaú teria um funcionário até 60 anos. E ele estava chegando nos 60 anos. É a aposentadoria compulsória que chama. E ele chegando nos 60 anos. E aí, não, precisa mudar isso, porque ele estava voando, né? E ele ia ter que sair. Porque ele também... Não, ele era favorável a isso. Que mantivesse? Não, que saísse. Que saísse. Ele queria sair. Então, e assim, chegou nele, né? Sim. Porque tem preconceito que eu falo, tem preconceito que é crueldade. Se eu quiser ser preconceituoso com uma pessoa baixinha, com um homem baixinho, eu sou cruel. Agora, se eu quiser ser preconceituoso com uma pessoa mais velha, vamos colocar uma pessoa nova que quer ser preconceituoso com uma pessoa mais velha, ele está sendo cruel e burro, porque ele vai chegar lá. A questão desse preconceito nas empresas... Ele vai pegar a todos, né? E aí, o RH... Olha, eu estou de frente para uma pessoa que é RH nível hard. Nível hard. Você olha o currículo e estudou tudo sobre RH. Eu não deveria fazer assim, essa pergunta, mas eu vou fazer. RH, as pessoas que trabalhavam comigo sabiam que riam muito, porque o RH tem até um jeito de falar específico, assim, né? O RH te dá a notícia: oi, tudo bem? Muito obrigado por vocês estarem aqui. Espero que vocês aproveitem muito esse dia. Isso é um preconceito, é RHismo. Não, mas dava notícia: nós temos o café, então na hora do intervalo todos podem tomar o café. Encare essa demissão como uma oportunidade. Você era demitido, saía achando que foi RHismo. Eu vou escrever um livro sobre RHismo. E eu sempre falo, eu falava, o RH fala comigo, eu me esforço ao máximo, porque eu sou muito mais auditivo do que visual. Eu me esforço ao máximo, mas eu só consigo ouvir. Batatinha, quando nasce, se esparrama, por causa do tom de voz, passa a notícia mais. E o RH, uma pergunta que eu fiz para eles e quero fazer para você também. Quando a empresa fala, olha, eu quero 30%, um exemplo, 30% do nosso quadro aqui, eu quero de pessoas 50 a mais. Eu quero. O RH... Tem algum aconselhamento contrário a isso? Assim, isso traz custos? Uma empresa começar a demitir muita gente de 50 a mais ou manter funcionários com 50, isso é oneroso para a empresa? Isso é um sinal de pouca produtividade? Isso é um sinal perigoso? O RH é contrário a isso? Vamos destrinchar essa sua pergunta. Vamos por partes, né? Vamos por partes. Então, primeiro, quando você diz a empresa quer, eu vou te falar que em mais de 50% dos casos é o RH que quer. Isso. Tá? Normalmente, quem quer trazer, quem quer inserir pessoas acima de 50 anos na empresa é a área de recursos humanos. Ela que levanta esse... Normalmente pode ser a área de diversidade ou pode ser a liderança. Mas eu vou te dizer que até mais de 50%, eu chutaria 70% vem de RH. Quando existe essa conversa? Quando existe essa conversa, veio do RH, porque RH normalmente está atualizado, está participando de grupos, está vendo o que as outras empresas estão fazendo. Então, assim, lógico, tem um custo, assistência médica. Só que, assim, vamos colocar tudo na balança, prós e contras. Isso não para de pé nunca, né? Não para de pé. Primeiro, vamos lá, a pessoa de 60 anos realmente traz mais problema de saúde que a pessoa de 40? Isso é uma... Vamos lá, vamos fazer... Porque a questão é você olhar... Quando eu falo em balanço etário, faz o balanço para tudo. Vai lá e olha, faz um estudo e vê, né, se isso faz sentido. Porque não faz sentido. Então, assim, começa olhando os números. Nunca se comprovou isso, né? Isso nunca deixou de ser uma falácia. Isso não é verdade. Eu acho... porque, assim, hoje as pessoas... Estou falando da minha bolha, de novo, hein? Eu sempre tenho que falar isso da bolha, porque assim... Não, é que a sua bolha é enorme, né? Porque você é escritora, você é pesquisadora. Não, mas é que assim, dentro dessas organizações, né? Normalmente é o 60 a mais do personal.
Normalmente, ou se não é do personal, é o que tem academia em casa, ou é o que paga uma Smart Fit, sei lá, para se cuidar. Então, assim, é uma pessoa que se cuida, que tem uma alimentação mais regrada, é uma pessoa que, de uma forma ou de outra, faz um check-up, tem uma assistência médica, então eu vou, né, eu faço alguma coisa preventiva, né, eu vou, sei lá, eu faço meus exames anualmente, até porque eu tenho uma assistência médica, né? Então, assim, lógico que é melhor você fazer isso preventivamente do que depois você ter questões lá na frente para tratar que você não preveniu. Então, assim, hoje uma pessoa de 60 anos não tem, talvez, o tipo de problema, ou talvez a carga de problemas de saúde que tinha há um tempo atrás. Então, é uma questão também de mudar esse mindset. É um paradigma. É um paradigma, né? É um F5, dá um F5. Exatamente, dá um exatamente. Pronto, então, assim, normalmente o RH, ele não é quem tem o preconceito. O RH, quando ele me contrata, quem me contrata a maioria das vezes é o RH. É o RH. E assim, Fran, vamos fazer um trabalho para tentar mudar o mindset da liderança, por exemplo, né? Ou a liderança está preocupada porque a gente tem muita gente jovem que tem o preconceito de trazer pessoas mais velhas para trabalhar junto. Uhum. Vamos trabalhar isso, por exemplo, né? Sei lá, eu fiz um trabalho numa empresa que era assim, olha, a gente queria contratar cargos mais simples, auxiliares, sei lá, eu não me lembro o nome do cargo, tá? Mas cargos mais simples, pessoas que pararam o tempo, por exemplo, mães que pararam, né? E a gente quer trazer essas pessoas em cargos para retomarem a trajetória. Só que a gente percebeu que os nossos jovens que estão aqui têm preconceito, acham que assim, a pessoa parou, encostou, desatualizou, não vai dar certo. Então a gente precisa fazer um trabalho com essas pessoas, trabalho com os jovens, né? Então, cada empresa tem um tipo de necessidade diferente de acordo com a cultura dela. E quem tem essa preocupação, quem tem essa lente, está prestando atenção nisso, é a área de RH, normalmente. Uhum. Então, acho que... Agora nós dois somos oriundos da indústria farmacêutica, nos conhecemos na indústria farmacêutica, e a gente já saiu da indústria farmacêutica, eu faz 15, você... Mas a gente entra numa farmácia, você vai olhar lá os medicamentos que a gente lançou, que a gente trabalhou, né? O etarismo para você é uma paixão. Quando você sai de férias também, você fica pensando, você olha etarismo, as pessoas vêm perguntar, acontece... A chata do etarismo. Nas suas férias agora falaram de etarismo? Sim, então, foi até engraçado, porque eu fui passar uma semana no Nordeste, numa pousada, e aí é uma pousada pequena, na praia, e as pessoas acabam se conhecendo, batendo papo, o que você faz? Etarismo? Mas o que é etarismo, né? Então, assim, aí eu comecei a perceber que as pessoas não tinham a menor ideia, né? E, assim, tinha gente do Rio, de Minas, de vários lugares, né? Do interior de São Paulo. Não perguntaram se era uma variante do Covid, né? Não sabia o que eram. E aí começaram a achar muito interessante. E aí me deu um estalo. Eu falei, eu vou entrevistar essas pessoas para saber como que elas se sentem com 50 anos, com 60 anos, com 70 anos, o que elas pensam do passar do tempo, quanto isso está afetando elas, tal. E aí eu comecei a perguntar, você toparia ser entrevistada? Você toparia ser entrevistada? E eu entrevistei na praia várias pessoas com o celular e fui depois colocando nas minhas redes. E aí uma delas resolveu me entrevistar também. O marido é influenciador digital, nunca tinha ouvido falar no assunto, deu 1 milhão de views no negócio dele sobre etarismo. Que ele me entrevistou lá na pousada. Olha. Foi muito legal. Então, assim, olha que legal, que jeito né? E aí uma amiga minha colocou assim, ai, Fran, de férias você falando de etarismo. Isso que eu falei, eu sou a chata do etarismo. Mas é um jeito de você expandir. E aí várias pessoas aprenderam, até os garçons, todo mundo, eu entrevistei até todo mundo, sabe? E foi super legal, e eu estou soltando isso no meu Instagram, de vez em quando um pedaço, não coisa muito comprida, eu vi algumas entrevistas muito interessantes, muito legal. Você comentou. Eu acho que isso também é uma coisa que a gente carregava, né? Porque existia aquele workaholic, Sim. O cara, ele fazia de tudo para ser o primeiro a chegar na firma e o último a sair. E ele discutia com o amigo, falando, nossa...
Esse ano aqui trabalhei sem folga, estou até com úlcera. Aí o outro perguntava, a sua sangra? Não. Sabe, tem aquela... Era uma disputa, né? E aí nas férias não se poderia falar. Na indústria farmacêutica falavam, nas férias você fecha a pasta. Tinha esse ditado. Eu acho também uma coisa antiga, né? Porque não existe isso de férias, de você não falar. Se você tem um envolvimento e isso tem a ver com o que você faz, você está conectado o tempo inteiro, você fala mesmo. Eu acho que tudo bem. Não é ser um workaholic, né? É você ter uma vivência, porque se aquilo que você faz não faz parte da sua vida, alguma coisa pode estar acontecendo aí de estranho nisso tudo, né? É que, até só uma coisinha disso que você está falando. Quando nesses trabalhos de transição de carreira que eu tenho feito com pessoas acima de 50 anos, eu percebo que é uma busca muito grande de propósito, né? Propósito. Então eu quero... eu a vida inteira trabalhei com um negócio que eu não gosto, ou que eu gostava mais ou menos, né? Hoje eu quero fazer algo que eu gosto e tal. Então eu acho que para mim bateu forte isso também, né? Porque eu era headhunter, né? Eu trabalhava com outras coisas, mas assim, o forte era hunting, e eu já estava meio cansada de fazer isso. E aí, quando eu virei a chave, comecei a trabalhar com isso e me identifiquei muito com esse tema, para mim é uma mistura, trabalho, entendeu? Porque assim, no meu dia a dia... Outro dia veio um casal jantar na minha casa e o meu marido estava numa aula, quando ele voltou, eu estava entrevistando o rapaz, e depois ele falou assim... Que coisa desagradável, a pessoa vem em casa jantar e você resolve fazer uma entrevista sobre etarismo. Então, assim, é engraçado, mas é óbvio, a pessoa topou e tal. Mas é um negócio que acaba se fazendo parte, entendeu? É uma curiosidade sociológica, não sei explicar. E fica leve, né? Fran, a questão ainda do RH, que você trouxe a notícia de que é o RH que levanta essa questão toda relacionada a preconceito e tal. O Jack Welch, que foi um dos caras mais brilhantes em termos de gestão empresarial, o cara que levantou a GE, que fez a empresa virar um monstro, né, um conglomerado, etc. e tal, disse uma vez, olha, CEO, se você tem na sua porta da direita um cara que entende de finanças, meta o pé nele e coloque alguém que entende de pessoas, porque são as pessoas que fazem uma empresa ser quem ela é. Mas esta pessoa que entende de empresa, ela precisa ser uma pessoa conectada com o negócio da empresa. Uhum. E muitas vezes, por muito tempo, o RH é aquele departamento social, né? Aquele departamento que olha... RHismo também. Né? Olha lá, mais um ponto. Mais um. Onde eu quero chegar? Se isso for preconceito, eu falo, eu sou preconceituoso. Olha, o RH vocês hoje... dois, ó. O RH hoje está conectado com a gestão estratégica da empresa a ponto de dizer, senhor CEO, senhor diretor, não termos pessoas 50 a mais não é uma questão de caridade. Não é uma questão que vai ser bonitinho, que nós vamos ganhar Great Place to Work, etc. É necessário, porque essa garotada que a gente tem aqui, eles não são bons de relacionamento. Eles são excelentes quando o momento está em alta, mas quando vem uma crise, eles ficam com medo. Então, nós precisamos ter gente de 50 a mais para dar uma temperada na gestão dessa questão. Porque você vê uma coisa, na nossa época... não tinha essa questão toda que está relacionada ao assédio moral, né? O chefe chegava para você e falava, amigão, você está indo mal. Mesmo, né? Aí eu falei, chefe, mas eu sou novo. Mas você começou agora, mas começou muito mal. Então a gente era tratado... Hoje você é protegido pelo assédio moral, você é protegido por lei disso, lei... No entanto, as pessoas estão com burnout. Há um estresse dentro da empresa e a OMS já falou, empresa, isso é problema seu. Você é que não sabe gerir o estresse que está dentro dessa empresa. Então, é sinal que a galerinha mais nova tem dificuldade, né, porque eles são mais, eles foram mais preparados para defender a sua posição. E aí, a hora que você está num grupo, isso fica complicado, né? Então, o RH ele é capaz de influenciar a diretoria da empresa a ponto de dizer, olha, nós precisamos de gente de 50 a mais porque nós precisamos ser mais competitivo, nós precisamos ser melhores do que o nosso concorrente, nós precisamos atender a um mercado que nós estamos perdendo.
O RH tem essa pegada? Então, eu acho que o RH que você mencionou inicialmente era o RH lá atrás. É mesmo tão atrás? O RH, eu acho que mudou muito, com certeza. Você tem Graças business partner. Eu acho que assim, o RH evoluiu muito nesses anos. Lógico que também depende da empresa, depende no nível que a empresa está, o porte que a empresa tem, o quanto ela investe nisso e tal. Mas hoje você tem profissionais de RH que estão muito preparados e que trabalham junto com o CEO. Então, Show. assim, eles trabalham no planejamento estratégico da organização, eles estão super por dentro do negócio. Agora, você tem também, por exemplo, eu lembrei enquanto você falava, eu tenho uma amiga que ela trabalhava na área comercial técnica de uma empresa de telefonia celular, mas ela sempre teve uma pegada muito humana, né? Sempre ela teve muito jeito. E a gente sempre discutiu várias coisas de RH, né? Vários assuntos de RH, que era minha praia, não era dela, mas coisas que ela tinha dúvida, que ela queria saber, né, coisas da empresa dela. Puxa, será que eles não podiam ter feito isso? Será que... E aí ela foi promovida a primeira líder, né, diretora, VP, sei lá, de RH da organização recentemente. E está sendo super legal porque ela consegue, então ela tem um olhar técnico, ela tem um olhar comercial e ela tem essa pegada de RH, ela brinca que eu sou mentora dela, né? Então, assim, vira e mexe, a gente fica conversando algumas coisas e tal. Mas, por exemplo, né, uma das coisas que ela fez agora, recentemente, que eu acho que talvez uma pessoa de RH não pensasse nisso, né? Ela conseguiu alinhar com a liderança de oferecer o período, né, os dias entre o Natal e o Ano Novo. Tipo assim, você não vai trabalhar entre Natal e Ano Novo porque eu sei que você se matou de trabalhar nos últimos X meses e você precisa desse tempo para você. Não é férias, é o teu presente. Então, escolheu algumas pessoas que, sabe, que realmente, junto com a liderança, sentou com as lideranças, escolheram algumas pessoas e deram isso de presente. E assim, isso não há dinheiro que pague, né? Você se matou de trabalhar para conseguir, junto com a empresa, atingir aquele objetivo e, de repente, você ganha esse presente. Não é férias, não é nada. É um reconhecimento. É um reconhecimento. Então, isso talvez falte, eu acho. Não sei se alguém de RH teria essa ideia, né? E outra coisa que eu lembrei enquanto você falava foi da entrevista do Ronaldo sobre o psicólogo na nossa seleção. Sim. Né? A falta de um psicólogo na nossa seleção, né? Quando você falou de saúde mental, de burnout, né? Porque a gente passou por uma pandemia, né? Agora voltando para a empresa. Isso mexeu com a cabeça de todo mundo, né? Aconteceram muitas coisas pesadas com essa coisa de Covid, né? Então, perdemos pessoas, ficamos doentes, aconteceu muita coisa. Né? Começamos a trabalhar à distância, que a gente não estava acostumado também. Então, quem estava dentro da organização passou por mudanças sem dúvida. monstruosas. Então, se a empresa não proporcionou algum tipo de acolhimento, de trabalho nessa linha, eu acho que é normal ter problema, é normal ter problema de saúde mental. Né? Então, isso eu acho que um profissional de RH tem que estar atento. Né? E aí, alguém que já tem uma formação, uma vivência em RH, não vai deixar isso de lado. Né? E vai mostrar para a liderança a importância que tem, né? E o quanto isso vai impactar. Porque depois você tem o cara afastado por um burnout ou por qualquer coisa assim, olha o custo que você vai ter. Né? Quer dizer, é aquela história de prevenir. Né? Então, são várias coisas aí que dá para a gente ficar viajando. Eu fico pensando aqui, assim, a gente está falando com a Fran, que é RH e etarismo. Tudo o que a gente precisa saber sobre os 50 a mais, para que a gente possa se valorizar e ocupar o nosso lugar no espaço. Terceiro setor, uma coisa que não é tão nova, mas as pessoas mais jovens, assim, eu tenho filhos que hoje são adultos e tal, se tiver essa pega do terceiro setor, quando eu não tinha nada disso quando na idade dele. E aí, você consegue imaginar, Fran, Doutores da Alegria? Né? Foi uma vivência que você aconselha? Do meu coração. Doutores da Alegria. É uma vivência assim, é uma intensidade total, né? Não tem filtros, a atuação, teu sentimento, a tua atuação e a tua reação. Trabalhar
se dispor. Você acha que isso é fundamental? Ou quanto isso é importante para todo mundo e principalmente para quem está nessa mudança, querendo ocupar esse lugar novo? Porque você foi participou do Doutores da Alegria e grupo de mulheres do Brasil, né? Tanto é que o Wellington que fez o prefácio, né, do seu livro. O Wellington que fez o prefácio. Então, vamos lá. O meu trabalho para os doutores foi assim, eu sempre tive essa pegada de querer ajudar, né? Então, normalmente quem vai para psicologia tem esse idealismo, vamos mudar o mundo e coisa e tal. Então, eu sempre quis fazer um trabalho voltado para o terceiro setor, mas eu não sabia muito como fazer isso por uma questão de tempo e de necessidade de ganhar dinheiro também. Então, era uma coisa assim... A gente não consegue encaixar isso, eu não conseguia encaixar, exatamente. E aí, Doutores da Alegria, o meu trabalho era de hunting, né? Então, o meu trabalho era de selecionar pessoas para, mas para as áreas, não os palhaços, tá? Para as áreas administrativa, back office, captação de recursos, para essas áreas. Você não foi, né? para frente ali assim? Não mesmo fui para porque frente. Eles se profissionalizaram muito, eles né? são profissionais, todo mundo é profissional ali, não é qualquer um chega ali não e é vai voluntariado, fazer não é. Então assim, esse primeiro ponto, né? Mas a primeira vaga que eu fiz foi para o Wellington, então a gente tem uma amizade muito grande já há muitos anos que eu fiz esse trabalho. Então esse é um primeiro ponto. Mulheres do Brasil, o Grupo Mulheres do Brasil é um grupo maravilhoso, que é da Luísa Trajano, quer dizer, não é da Luísa Trajano, mas vamos dizer, ela que é fundadora, vamos dizer assim. E aí, durante muito tempo, eu participei mais ativamente, especificamente de um comitê, que era o Comitê de Expansão, onde a gente trazia novas pessoas e eu fazia a integração das pessoas que estavam entrando para explicar como funciona o Grupo Mulheres do Brasil, quais são, vamos dizer, que não tem um viés político, tem várias coisas lá que são, vamos dizer, os combinados que é importante a pessoa saber, né, como que o grupo atua, que é uma coisa de empoderamento feminino e de mudar a sociedade através disso. Então, mais mulheres na política, mulheres em conselhos de empresa, tem várias frentes, né? Trabalhar com refugiados. Tem um termo que se usa hoje, narrativas, né? Se usa muito essa palavra, né? Eu não sou gosto, meio enjoado. Mas, assim, quem eu conheço que participa desse grupo, as mulheres, fala de uma outra narrativa, né? Que é um lugar que é realmente bom, assim, né? Esse grupo das mulheres. É gigante. E eu acho que ela é muito claro, né? Muito objetivo. E ele exato. Não reinventa a roda. Você vai lá e você faz, e se tem alguém que é excelente naquilo, vamos utilizar a expertise dessa pessoa, vamos trazer essa pessoa para fazer. É muito legal. E ali, sim, todas são voluntárias. Só que você tem, por exemplo, hoje eu não sou uma participante ativa, eu estou no grupo, mas eu não estou mais dentro de um comitê, porque são vários comitês, né? Então, enfim, essa é uma coisa. E do mesmo jeito eu participei de várias outras iniciativas, várias ONGs e tal, fazendo trabalhos voluntários ou oferecendo o meu trabalho tanto de RH, né, de treinamento e desenvolvimento, como de hunting. Então, é isso, essa é a minha participação nisso. E eu acho que isso é muito rico, né, para todo mundo, né? Se dá o direito de participar disso e ter alguma ação no terceiro setor. Talvez isso ajude mais o ser humano a se tornar humano, que aí o preconceito diminui, né? E para nós, 50 mais, para quem não tem 50 mais, é uma oportunidade. O ganho não está só no dinheiro, né? Não está. Mesmo porque existe. Dinheiro para mim é consequência. Eu adoro o tal do setor 2,5. Sou fã número 1 do setor 2,5. Mas o ganho não está só no dinheiro, né? Tem muita coisa que você pode trazer aí. Sim. Fran, aproveitando a sua experiência de RH, de consultora, cultura organizacional é uma coisa viva que existe. Sim. Né? Adoro. O Salib disse para nós aqui no primeiro episódio que se você errar a cultura de uma empresa, você erra tudo, não adianta. Você pode ter a melhor ideia do mundo, se você não formar um time que tem uma unidade, que tem um propósito, que tem a mesma direção, você erra tudo. Né? Um pouquinho lá para trás, eu não sei se você conhece, um consultor chamado Jim Collins, que escreveu um livro, Empresas Feitas para Vencer, e ele fez um estudo, na verdade. Né? Ele fez um estudo comparativo, num intervalo de 50 anos, por que empresas do mesmo mercado foram adiante
e outras quebraram. E ele achou no centro de tudo isso uma cultura muito forte, o que ele chamou de efeito porco-espinho. Essas empresas, quando elas estavam na crise, elas se fechavam na cultura, feito um porco-espinho, se defendendo dos problemas, para que passasse essa fase para ela conseguir ir adiante. Agora a gente está começando a perceber a geração Z no movimento de quebrar a cultura, né? O Valor Econômico, vou até ler aqui, o Valor Econômico soltou uma notícia dizendo que a geração Z desafia o mercado corporativo em busca de autenticidade. Aonde? 67% reafirmam o seu comportamento em sociedade a partir das suas convicções pessoais. E determinadas empresas estão dando força para isso, porque na expectativa de que isso traga inovação para a empresa. Ou seja, explodir a cultura organizacional, né, para que ela tenha vieses particulares, para ver se daí sai alguma novidade. O que você acha disso tudo? Vamos lá. Eu acho que a cultura é uma coisa viva de uma organização, da mesma forma que a nossa cultura da nossa sociedade. Então, certo. Eu acho que não é uma coisa, sabe, que você pode dizer a cultura é assim. Eu acho que a cultura ela vai mudando, porque senão não adianta nada, por exemplo, eu trabalhar o etarismo dentro de uma organização. Vamos dizer que eu tenho uma organização que vamos dizer, impermeável a esse tipo de trabalho. Né? Se eu não acreditar que ela vai mudar, que a cultura vai mudar, eu não consigo fazer nenhum trabalho. Então, eu acho que a cultura... Lógico, estou sendo super simplista aqui, porque é bem complexo esse É o grande desafio, mudar a cultura. Sim, mas existe um trabalho de change management, né, que eu já fiz, que é exatamente de você trabalhar mudança de cultura. Então, que não é uma coisa que você muda de uma hora para outra, né? Você ajuda eu quero mudar essa cultura, porque se eu não mudar, vai acontecer o que aconteceu com várias empresas que morreram na praia, porque assim, não adianta. Eu tenho que evoluir, eu tenho que mudar, eu tenho que acompanhar o que está acontecendo. Então, tem um preconceito muito grande, a geração Z, blá, blá, blá. Sinceramente, a geração Z vai ajudar muito, porque a gente tem que juntar isso, a gente tem que juntar essas forças e a gente tem que trabalhar para abraçar todo mundo, né? Então, vamos lá, o que a gente pode trazer de inovação com isso? O que a gente pode trazer de bom? A geração Z, ela é autêntica, né? Ela é sem filtro, sem filtro. Puxa vida, eu tenho visto, sei lá, nas redes sociais, né, pessoas da minha geração, 50 a mais, o tempo inteiro com filtro, né? Aqui, sem julgamento, mas assim, procedimentos estéticos que têm assim, transformado as pessoas de um jeito muito ruim, assim, um pouco de exagero na pegada. Então, assim, a minha geração é muito de filtro. A geração Z, aí eu estou falando também genérico, porque a gente não pode rotular, mas sim. Eu estou aqui aproveitando o embalo da sua pergunta, que eu não me preparei para ela, mas vamos lá. A geração Z, não, a geração Z vai lá descabelada, sem maquiagem, não põe filtro e fala aquilo que está pensando. Não conhece nem reconhece a hierarquia, né? Exato. Muitas vezes não, e dá a cara para bater, e isso pode ser bom e pode ser ruim. Então, eu acho que o que a gente tem que fazer, não vou dizer que aqui é 100% bom, mas também aqui também não é. Então, vamos tentar juntar isso e vamos tentar fazer alguma coisa para que saia uma coisa boa disso, né? Eu quero, no fundo, quando eu estou falando da minha organização, eu quero que a minha organização possa atender todas essas gerações enquanto clientes. Certo. Porque o meu cliente é o meu cliente que tem 50, 40, 30, 20, né? Meu cliente, todos esses são meus clientes. Então, como que eu faço para ser uma empresa perennial, né? Que é outra palavra, ageless, né? Como eu faço? Longeva. Não, mas é uma empresa sem idade, uma empresa que atenda você, que não independente dessa questão etária, entendeu? Então, tem um modelo. Fran, repete aí. Ageless, perennial. Perennial. Então, assim,
Existe algum modelo? Tem uma que você pode dizer que já é assim, está indo fantasticamente? Está perto disso? Não vou dizer, porque eu acho que eu posso falar alguma coisa e ser injusta com outra. Mas tem, dá uma eu acho esperança. que as empresas estão tentando caminhar para isso. Tá. As empresas que estão fazendo trabalho estão tentando caminhar para isso. Uhum. Então, por isso que eu acho que assim, estão tentando fugir de rótulos e tentando atender a todos e não ser tão, sabe, rígidos com essas coisas. Uhum. Eu acho que não sei, são coisas que têm incomodado, né, profissionais de marketing, profissionais de RH, profissionais de diversidade, né, às vezes CEOs. Né. Eu quero atingir todo mundo. Eu não quero ter essa limitação de um rótulo, né? Esse não rótulo. quero ficar limitado atrás de um rótulo. Exatamente. Porque não é tão difícil constatar hoje que se existe, e de fato existe geração Z, se existe 50 a mais, porque se essas coisas existem, é porque elas precisam coexistir, né? Faz sentido, não é uma eliminação, isso aqui não, isso aqui sim, isso aqui não. Se existem, é porque faz sentido que... E é muito legal, né? Hoje faz sentido estar juntos, você quer dizer? Sim, claro. Hoje, quando você olha assim, uma geração Z falando de investimento de grana, os caras falando de milhões, de camiseta... Eu sinto um alívio em ver isso, né? Porque às vezes a gente se sentia quase que obrigado a colocar gravata para entrar numa agência bancária para poder ser atendido, né? Hoje chega um cara falando de investimento de milhões de Eu acho isso maravilhoso. Olha, foi legal você falar isso, porque eu participei de uma roda de conversa no varejo, né? Tipo um letramento para clientes de lojas de uma rede de varejo. E aí a gente estava nesse bate-papo e tal, e aí uma pessoa falou para mim assim, olha, a minha filha, minha filha, sei lá, quando foi no primeiro dia de trabalho, não sabia com que roupa ir no primeiro dia de trabalho. Era num banco e não sabia se ia, né, se tinha que ir com uma roupa mais formal, menos formal e tal, né? E acabou indo com uma roupa mais formal, porque é um banco, você imagina que é uma roupa mais formal, e chegou lá, o chefe dela estava de bermuda. Olha aí. Maravilhoso, né? E aí? Né? Então, hoje você não tem esses modelos, né, como a gente tinha. Eu, lá atrás, né, quando eu trabalhava nessa área com hunting e coisa e tal, eu conduzi um programa de trainee, uma seleção para um programa de trainee de um grande banco. E numa das dinâmicas de grupo de seleção, então, estavam todos os candidatos chegando, tinha o pessoal, os gestores que iam assistir e 2 pessoas da área de recursos humanos, uma delas era uma diretora de recursos humanos. E aí foram chegando as pessoas, os candidatos de terno, as meninas de blazer e tal. E aí um chegou de camiseta e calça jeans. A diretora olhou para mim e falou assim, o que ele está fazendo sem terno? Era o dia da dinâmica. Falei, não estava escrito em lugar nenhum que era para vir de terno. Não, mas olha, está todo mundo de terno. Não, mas... Aí ela me falou, é uma questão de bom senso. Que a pessoa vem numa dinâmica de grupo, numa vaga de trainee num banco, vem de terno. Falei, não, eu estou aqui conduzindo a dinâmica de jeans. Então, teria sido bom senso eu ter vindo de tailleur. Porque assim, eu sempre fui de questionar essas coisas, né? Então, assim... não é bom senso, né? Na verdade, são padrões que, de repente, a gente coloca na cabeça que diferença vai fazer. E, graças a Deus, o menino era muito bom. Era muito bom. Ele se destacou muito, né? Para mostrar que a roupa dele não fazia a menor diferença, né? A gente usa isso como defesa, né? Exato. O Fábio foi muito... Aliás, nós ficamos apaixonados pelo Fábio, né? A simplicidade do Fábio. Nossa, é muita gente. Não é possível. Eu gosto muito do Fábio, mas não fico apaixonado. E ele falou assim, cara... A empresa é um reflexo da sociedade e da família. Na família você não tem de 50, de 30, de 20, Sim. de 10 e de 5. De e 90. Não é por causa disso que dá certo, e não é por causa disso que é gostoso. E os problemas são coisa de família. É normal que eles existam. Então, né? E não é assim que tem que ser, não é assim. Então, é uma questão de
de relaxar, talvez, né? Como você fez com essa diretora, e relaxa, o que tem que ele tá, deixa ele. Nós não viemos aqui para ver isso, né? Não é um desfile. Mas aí uma coisa que eu já enfrentei muito. O Fábio também trouxe uma coisa que aí me preocupa, que é um desafio da geração, a geração Z. Muitas empresas, quando querem trazer essa novidade, e tem que ser, novidade não, quer participar disso, contrata as pessoas de diversidade, que pensam totalmente diferente, que vêm com uma geração muito louca, e vem uma maravilha. As pessoas chegam e muitos em 60 dias já são desligados da empresa, porque bateu de frente com uma cultura que ainda não estava totalmente preparada para aquela diversidade toda que chegou. Existe também uma grande... Aliás, aproveitando desafio, isso, né? o que atrapalha mais, Fran, a questão do etarismo é a cultura, que não dá para ver, não dá para pegar na mão, você percebe a cultura, mas você não vê a cultura, né? Ou a política de idade. Só pode ser se tiver tanto, sou gerente, diretor e tal. O que atrapalha mais? Então, isso daí são as normas de idade que não são escritas em lugar nenhum, as certo. normas de idade da organização, que quando você olha para o lado, você vê que as pessoas no teu nível hierárquico têm mais ou menos a mesma faixa etária que você. Normalmente é isso, né? Então, essas normas de idade, elas acabam sendo uma das raízes de etarismo dentro da organização, né? O que você me perguntou é se isso... Isso atrapalha mais ou é cultura? Então, isso faz parte da cultura. Faz parte da cultura. Porque dentro da cultura, vamos dizer, da minha empresa, um gerente tem que ter em torno de 40 anos, por exemplo. Né? Porque isso é velado, não é escrito. Não é escrito em lugar nenhum. Então, a única política etária que normalmente existe dentro de uma organização, quando tem, é a de aposentadoria compulsória. Ou seja, com 62 anos, a pessoa tem que sair daqui. Por que tem essa política? Na verdade, se a gente olhar lá atrás, a política era para oxigenar os quadros da organização. Porque uma pessoa acima de 60 anos era uma pessoa velha, uma pessoa que ia se aposentar, que já estava pendurando a chuteira, que provavelmente ia morrer com 65, 70, sei lá, né? Então, sei lá. E era o sonho dessa pessoa também se aposentar. Vamos lá. Essa pessoa trabalhava muito e pensava, quando eu me aposentar, eu vou viajar pelo mundo. Eu vou viver. E muitas vezes morria, não aproveitava, não viajava, não fazia nada. Então, eram outros tempos, né? Hoje já não é mais assim. E eu acho que hoje tem uma coisa... Quando a gente fala de cultura, né? Eu estudei muito o Shine. Quando eu fiz o meu mestrado, a gente tinha uma matéria de cultura. E tem vários aspectos quando você analisa a cultura. Né? Por exemplo, você vê uma empresa que é multinacional, de origem europeia, tem uma cultura totalmente diferente de uma empresa multinacional de origem americana. Ou de uma empresa nacional. É totalmente diferente. Então, assim, a cultura, ela tem várias lentes. Essa é uma lente, né? Quando você fala na questão etária, também é uma lente. Quando você olha, por exemplo, não tenho mulheres na liderança, é uma lente. É uma lente. Nessa empresa não é comum. Por exemplo, eu trabalhei numa empresa têxtil, né, que não tinha mulher engenheira, por exemplo. Quando a gente fez um programa de trainee, a gente vai trazer mulheres engenheiras têxteis. Só se for para a gente colocar no laboratório. Não, vamos colocar na fábrica. Na fábrica? Como assim? Vou colocar... Não, ela faz engenharia têxtil. Engenharia têxtil. Não precisa ser só para lidar com a questão química. Não, vamos colocar na fábrica para cuidar, né, da produção. Então, isso era um disruptivo. Como assim? Né? Então, assim... Quando você quer mudar a cultura, você tem que ir fazendo coisas disruptivas. Você tem que ir cutucando. Lógico que você não vai chegar e já querer fazer tudo de uma vez, porque você não muda uma cultura de hoje para amanhã. Né? Então, esse exemplo que você deu é que a pessoa é muito inexperiente. Né? Porque em 60 dias você não vai querer fazer tudo, você não vai mudar. Então, quando você... A pessoa, você fala que foi contratada. Você acha que ela entrou... No caso do motivo da demissão, é porque essa pessoa que foi contratada entrou rasgando. Ela que entrou. Então, às vezes quer mostrar resultado, às vezes é cobrado. E assim, por isso que eu sou mais favorável, vou puxar a sardinha para o meu lado, você contratar um consultor ou uma consultoria, alguém que manja daquele assunto, que vai dizer para você,
Você quer isso de hoje para amanhã? Tchau. Não vou fazer, porque isso não existe. Não vai dar certo. Agora, você quer uma coisa de longo prazo ou de médio prazo? Vamos fazer um plano? Ó, vai ser assim, assado. Primeira fase, nós vamos fazer isso. Segunda fase, a gente vai fazer aquilo. Vai demorar isso. Você quer isso para amanhã? Não dá. Então não dá. Faz você. Eu não vou sujar meu nome, não vou estragar, entendeu? A minha imagem, porque isso não vai acontecer. Aí depois você vai falar assim, eu contratei a Fran, mas foi uma porcaria, o trabalho dela não deu certo. Não Ficou vou. aqui, não mudou nada. Não vou. Porque todo mundo tem essa experiência de consultoria. Você tem um post que eu acho maravilhoso. Você fala, muitas vezes a empresa tem alguma dificuldade de contratar alguém 50 a mais, mas quando contrata um consultor, faz questão de que seja 50 a mais. Né? Oi, né? Então, assim, o piloto do meu avião, eu não quero ele. Ou então eu contrato um profissional 50, 1, 2, né? Sabe aquela coisa do tokenismo? Eu coloco um aqui, um ali, e eu esqueço. E assim, na minha estrutura eu não tenho... Coisa do tokenismo. Que você pega para dizer eu tenho. Entendi. Eu tenho uma pessoa... Desculpa. Fica à vontade, eu adoro eles, eu quero todos. Eu tenho uma pessoa 50 a mais no marketing, uma pessoa 50 a mais na produção, por exemplo. Né? Eu tenho. E aí esquece, tá lá. Todo mundo é abaixo de 40. Ninguém acompanha, ninguém monitora. Essa pessoa vai durar quanto tempo na tua estrutura? É muito difícil dar certo, muito difícil. Todo mundo rezar para não pegar ele na mente secreta. E aí, sabe o que acontece? Muitas vezes vai para mídia, tal empresa contratou pessoas, 50 a mais. E outra coisa, ninguém contrata 60 a mais, só contrata 50 a mais. Aqui eu quero fazer um manifesto. Vamos aumentar essa régua agora. Bom, se fosse aqui o programa do Jô Soares 11h30, né? A gente diria que está acabando o nosso tempo e o pessoal com certeza diria... Mas eu nem falei dos vinhos que eu queria. Que foi fantástica, Fran, muito obrigado pela tua presença. Imagina, foi eu que agradeço. Maravilhoso. Todo esse esclarecimento, até esses termos novos que a gente aprendeu com você. E para a gente encerrar, eu queria que você deixasse uma mensagem para a empresa que quer se abrir ao etarismo, o que ela deve fazer, e para o Geração Prateada, o que ele tem que fazer para se engajar nesse processo. Né? Um conselho para cada lado, porque... Olha, eu acho empresa, né? Abra a sua cabeça, estamos vivendo mais, a população está envelhecendo, você não vai ter mais onde buscar pessoas mais jovens para os seus quadros, você vai ter que contratar pessoas mais velhas. Então, se você se planejar para isso, vai ser muito mais fácil, se você se organizar para isso. É muito fácil. Olha para a nossa curva da população, olha o que está acontecendo, o que vai acontecer, olha para os seus clientes, para a representatividade que você tem e perceba a importância que tem de você fazer isso. Esse é o primeiro ponto. Empresa, né? Você, profissional 50 a mais, né? Não fica reclamando, chorando as mágoas, né? Vai atrás, se prepara, estuda, vai atrás daquilo que você gosta, né? Tenta ver, não sei, não tem vaga para mim, não tem mercado, não tem CLT, não tem, tá bom, então vai procurar o que tem, né? Vai, estuda, olha os blogs, vai para o LinkedIn, vai para o Instagram, se atualiza, se mexe. Esses são os meus conselhos. Forma direta, clara e objetiva. Fran. Essa é a Fran. Eu não tenho palavras para agradecer o quanto enriquece o nosso trabalho, a sua presença aqui. Muito obrigado, de verdade. Obrigada. E adorei te conhecer aqui ao vivo e a cores e dizer que eu sou teu fã e te acompanho. Vou continuar te acompanhando nas redes. E muito obrigado pela participação. Muito obrigado. É isso aí, pessoal. É só o nosso 3º episódio do Pode Já. Vem muito mais coisas por aí. O ser humano está expandindo a sua vida de uma maneira cada vez mais longeva e a gente vai cuidar para que essa vida tenha qualidade, para que essa vida seja digna e que a gente viva um mundo cada vez melhor. Um grande abraço, até o próximo episódio.